Fala galera, tudo bem? Aqui é o dono do canal Mundo MK e hoje nós vamos ouvir, um pouco da minha história da minha vida e como ela impactou. Essa história ela pode ser um pouco pesada, assim, para quem já tá sofrendo um pouco com alguma doença, que eu não desejo a ninguém, mas eu vou contar. Eu tinha 8 anos quando eu fui ao meu primeiro oftalmologista. Meu primeiro, né, porque foi uma mulher. E nisso ela não viu nada no meu olho, mas eu já estava sentindo sintomas, né? Dores de cabeça, náuseas, coisas assim. Graças a Deus eu não vomitei nada. Graças a Deus fiquei tudo bem, mas só deu essa dor de cabeça, uma mancha no olho, não consegui enxergar direito. E com isso, ela falou que não tinha nada. Aí minha mãe foi no segundo. E aí, tá bom. No segundo oftalmologista, ele falou que tinha uma mancha no meu olho e que isso poderia ser grave. E quando nós saímos dali, né? Nós fomos para um parque de diversões um outro dia. A gente foi no médico, né, para fazer uma consulta de rotina. E esse médico, ele pediu a tomografia da minha cabeça. E lá tava o tumor cerebral, ependimoma supratentorial de grau 3. Foram muitas coisas que eu vivi, foram muitos sofrimentos, mas muitas vitórias que eu vou contar adiante. E quando ele viu, o médico falou para minha mãe e eu corremos o mais rápido possível para o hospital mais próximo. E nós corremos. Nós fomos para o hospital. E quando nós chegamos lá, não tinha como me operar lá. E como não tinha como me operar lá, tinha que ir para outro hospital. Mas esse outro hospital, que era especializado em tumores no cérebro, ele não tinha muitas vagas. Então, uma doutora brigou por mim, fez de tudo pra conseguir me colocar nessa vaga desse hospital especial, do SUS também. E eu agradeço, se ela estiver vendo esse vídeo hoje, eu agradeço muito a doutora, não vou citar nomes. E, assim, eu consegui a vaga, nós conseguimos, porque a doutora lutou por nós. Então eu fui encaminhado para o Instituto Nacional do Cérebro, Instituto Estadual do Cérebro, que é o IEC, que é tratamento de câncer. Que aí eu fui lá, eles me operaram a primeira vez, eu já tinha 9 anos nessa época. E assim, eu tava muito nervoso. Eu só tô lembrando das coisas. Eu tava muito nervoso, não conseguia fazer os exames direito. E quando me colocaram na cama, na maca, né? Na maca, na cama, eu fiquei confuso. Porque o que que eu tava fazendo ali? O que que eu poderia estar fazendo ali? O que que eu deveria? O que que eu fiz para eu estar fazendo ali? E nisso, eu recebi a notícia, né, que eles conseguiram me operar, mas só que seria de alto risco. Eu poderia perder o movimento, poderia perder a visão, essas coisas normais do cérebro. Poderia perder os movimentos, poderia ser amputado, poderia ficar, né, doente, muito mais doente. E quando nós fomos para a cirurgia, foi a primeira vez, foi uma noite. A médica nos alertou sobre a cirurgia e nós fomos. Quando nós fomos para a cirurgia, o médico falou para minha mãe que não sabia se conseguiria fazer eu voltar, né, à vida. Eu voltar com vida, né? Aliás. E foram coisas extraordinárias que eu passei. Muitos enfermeiros nos ajudaram emocionalmente, nos apoiaram. E assim, só tenho a agradecer a todas as pessoas que me ajudaram. E também, depois da cirurgia, eu consegui sair vivo, graças a Deus. Mas depois da cirurgia eu tive que ir pro INCA, Instituto Nacional do Câncer,
que também trata câncer. E aí o INCA, depois que eu fui numa consulta, depois disso, o INCA falou que precisaria tirar o resquício que saiu, porque o médico ele conseguiu tirar o tumor, só que ficou um resquício. E esse resquício, o INCA mandou tirar. Sendo assim, quando o INCA mandou tirar, era muito arriscado, eu poderia perder os movimentos. Então, o médico falou que não ia operar. Ele ia tentar fazer de outra forma. E quando ele tentou de outra forma, nós fomos fazer a radioterapia, que foi no INCA. Porque o meu tumor não reagia à quimioterapia. Esse foi o único jeito de conseguir conter aquele resto do tumor. Que foi com 33 sessões de radioterapia. Depois dessas 33 sessões, foram umas sessões boas, com médicos bons. Até hoje eu lembro deles. Ótimos. Ótimos especialistas. Muito obrigado também. E, assim, foi uma das melhores e piores experiências da minha vida. Foi mais ou menos. E, por mais que me doa muito, eu tive que fazer essas situações, isso tudo. Mas me doeu. Me fez passar rindo, me fez passar chorando. Mas me fez passar. Depois de completar as 3 sessões, nós achamos que era o fim. O fim de tudo. Não precisava mais ir para lugar nenhum. Mas não era essa a realidade. A realidade era que tinha crescido um abscesso no meu cérebro. Que na segunda cirurgia, o cirurgião falou, né, que ele esvaziou esse abscesso. E com isso, eu tive que ficar mais 30 dias em um hospital de Saracuru, né, de Duque de Caxias. Foram uma das, de novo, melhores e piores experiências da minha vida. E eu fiz amigos. Eu consegui viver bem ali naquele lugar. E quando eu voltei para casa, eu consegui ver meu irmão. Ele estava com muita saudade de mim. Quando eu cheguei, ele chegou correndo para me abraçar. Ele não fala, mas deu para ver nos olhinhos dele que ele queria muito minha companhia. E assim, depois disso, só tive muito a agradecer por todos os médicos, porque dali eu já estava curado. Não curado completamente, mas hoje eu só faço tomografias e todas essas tomografias, elas já estão boas. Não tem mais nada, não voltou nada. E só tomografia não, desculpa. Ressonância. Todas as ressonâncias não foram nada, não saiu nada. E o tumor tá em tratamento até hoje, mas graças a Deus tudo continua bem. E eu quero incentivar quem está me assistindo que tem essa mesma doença. Segure firme, aguente firme, porque você vai conseguir. Isso não é o fim da história. A história quem determina é Deus. E quem consegue fazer a história, fazer o futuro, é você. Você faz o seu futuro. Você pode ser um guerreiro, uma guerreira, que pode estar enfrentando essa situação, mas você vai conseguir. Quimioterapia, radioterapia, isso passa, cara. Eu sei que é ruim, eu sei que não é legal, eu sei que pode ser muito incômodo, mas vai passar. Eu sei que vai porque eu já passei por isso. É muito ruim, eu sei que é ruim, mas vai passar, vai ficar tudo bem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que é um pouco da minha história. E depois eu conto um pouco da história do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e se puder compartilhar.
para conseguirmos alcançar o maior número de pessoas possíveis, né, que tem esse caso. E muito obrigado por estar até aqui.